mas também nas questões de regularidade. A lei de incentivo, ela tem regularidade. O fomento direto, ele não tem regularidade. Estou falando, Marcelo, do recorte do Estado, tá? Porque a Secretaria Municipal de Cultura está conseguindo fazer isso com uma regularidade bem impressionante, inclusive para as estratégias públicas que a gente vê ao redor do Brasil. O fomento direto, ele não tem regularidade. Aí todo mundo pergunta por que ele não tem regularidade. Por vários motivos, mas um dos motivos óbvios que eu vou falar para vocês, contingenciamento. Quando a gente não tem, quando a gente tem o recurso do orçamento, tudo pode sofrer contingenciamento, não só os editais de fomento. Pode passar, por favor. Pode passar. Por que ela tem regularidade? Porque ela é prevista legalmente. É uma previsão legal que prevê que 0,25... Aperta mais um pouquinho, por favor, que eu botei aí. Tá vendo? Não é muito boa a apresentação que foi difícil. Mas a previsão legal, ela está na Lei 1954. Lá diz que pelo menos 0,25% dos recursos do ICMS arrecadados no ano anterior tem que ser investido com os objetivos da Lei 1954. A Lei 1954, como vocês sabem, é cultura e esporte, né? Na verdade, são várias áreas de cultura, uma área de esporte, e depois ficou se entendendo, que na época era a Secretaria de Cultura e Esporte, depois ficou entendido que era para projetos culturais e esportivos. Eu sempre quis questionar isso, né? Porque são 10 linhas, 8 linhas de cultura e uma de esporte. Eu queria que 90% fosse da cultura, mas não adiantou. Bom, os agentes relacionados ao benefício fiscal. Aí eu vou começar a centrar a nossa discussão na lei de incentivo. Vou explicar por quê para vocês. Porque a lei de incentivo é como a gente consegue medir o investimento até hoje. Lembra que eu disse para vocês que a gente não tinha fomento através dos recursos diretos de 2008? Não tínhamos. A gente teve da lei de incentivo. E de 2008 para cá, a gente teve investimento através dos editais de fomento direto, mas a gente não teve regularidade. Então, a gente não consegue, ou não conseguiu, pelo pequeno lastro que a gente tem, sistematizar as informações a ponto de a gente fazer uma avaliação e gerar diagnóstico sobre isso. A lei de incentivo me permite fazer isso, porque eu tenho regularidade, porque eu tenho um montante de recursos que eu consigo avaliar, porque eu tenho detalhamento da onde eu invisto, da onde eu não invisto, o quanto eu invisto e por que está sendo investido. Então, os agentes, para a gente entender do benefício fiscal ou da lei de incentivo à cultura, o governo, que renuncia o recurso, a iniciativa privada e, agora, não, mais um, era para vir junto, a cultura, que são os agentes de cultura, os artistas, os atores, todos aqueles que têm o fazer cultural na sua atividade, seja profissional ou não, tá? A gente tem que falar sempre sobre isso. A gente não tem que destinar recursos só à atividade profissional da área de cultura. A minha apresentação vai falar um pouquinho também sobre isso depois. E o que a lei de incentivo atende? Todas as áreas de cultura. Pode apertando. Artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura, instituições, música, todas. Não existe nenhuma... Não, pode passar, mas para aí. Obrigada. Não existe nenhuma área de cultura que não seja atendida pela lei de incentivo, tá? Nenhuma. Se houver qualquer projeto cultural, ação cultural que não se vê refletido ali, a gente faz algum tipo de adequação. Na verdade, quando a gente faz uma regulamentação para a área de cultura, que é um campo tão aberto, a gente começa a determinar as caixinhas para onde eles devem estar inseridos, porque a gente trata de regulamentação, né? Mas a cultura é um pouco mais abrangente e eu nem acho efetivamente que a cultura se organiza daquela forma como eu coloquei no slide anterior. Artes cênicas, marcatinha, artes visuais e assim vai. Acho que a gente já ultrapassou um pouco isso, mas a gente precisa ainda sistematizar as informações de alguma forma. Historicamente, o que patrocina? Estou tentando correr, tá? Porque, por causa dos minutos. Se tiver demais, você me avisa. Pode, tem 10 minutos. Ele roubou, ele falou que tinha 11, falou que tinha 10. Hã? Ele te roubou, ele falou que tinha 11, depois falou 10. Brincadeira. Normalmente eu fico assim para a pessoa que controla o horário, sabe? Que aí eu... Bom, vamos lá. Historicamente, o que ela patrocina? A lei de incentivo ela tem 60 linhas de ações, tá? Dessas 60 linhas de ações, por que elas têm tantas linhas de ação? Porque a gente tentou abranger tudo, mas nem todas as linhas de ações elas são financiadas. Vocês sabem que as leis de incentivo elas têm algumas dificuldades de atendimento.
nem todas as linhas de ação são financiadas. As principais de financiamento são essas que estão descritas, que eu não vou ler todas, porque senão eu perco minutos. Tá? Mas principalmente circulação estadual de espetáculos. Vou ler sim, porque tem uma importância nisso. Circulação de espetáculos, grupos, projetos audiovisuais, efemérides municipais. Efemérides municipais é uma coisa que a capital não entende muito. Eu sou estado, gente, eu falo capital, tá? E uma informação importante para quem não sabe, que talvez muitos dessa plateia não sabem. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e 8 regiões administrativas. O carioca desconhece essa informação. E até tem dificuldade de entender o papel do Estado, não o Estado público, né, o papel do Estado mesmo, que é diferente do município, porque não entende essa dimensão de Estado. Então, essa é uma informação muito importante para vocês entenderem a minha fala. 92 municípios, 8 regiões administrativas, um Estado que sofreu tremendamente um baque econômico nos últimos 30 anos, com todas as indústrias saindo e com uma dependência extrema de recursos de repasses, né, seja do governo federal, do Estado, para a sua sobrevivência. Essa é uma informação muito importante para a gente entender também o nível, o gap que a gente tem em relação a tudo, seja necessidades básicas ou as questões relativas à área de cultura e à própria identidade nessas localidades. Esse é uma asterisco. O investimento, para vocês também terem conhecimento. Eu botei o investimento de 2008 a 2014. Desculpa, meu celular ficou ligado. Aí vocês vão ver duas linhas de valores em cada ano. 60 milhões e 70 milhões. Vou explicar primeiro que vocês vão entender tudo o resto. 60 milhões é que o Estado autorizou de benefício fiscal, foi a previsão legal. 72 milhões é o total investido. Por quê? Lembram daquele slide lá que eu botei de agentes? Lá tem a iniciativa privada. Lembra disso? A iniciativa privada, no governo do Estado, através do benefício fiscal, investe em recursos próprios também. Não há qualquer patrocínio que ela faça que ela não invista recursos próprios. Essa é uma informação porque isso diz respeito à participação da iniciativa privada nesse sistema. Tá? Ela não traz só escolhas, ela traz uma participação fundamental de recursos públicos. Por que eu digo até fundamental? Vamos olhar o ano de 2013. No ano de 2013 eu tive 140 milhões de benefício fiscal. 106 milhões de benefício fiscal. Meu total de investimento foi de 140 milhões. É uma diferença significativa e para o Estado do Rio de Janeiro uma diferença significativa em termos de recursos financeiros, em termos de capilaridade também. Quanto mais recurso, mais eu tenho de investimento. Se eu não tenho investimento de recursos próprios da iniciativa privada, eu perco muitos milhões que, na verdade, são uma demanda que precisa ser atendida. A gente tem 100% de uso do benefício fiscal todos os anos. Isso quer dizer que a minha demanda é muito superior ao que eu tenho de previsão legal de autorização. Tá? Em 2014, pode deixar aí. Em 2014, a gente caiu para 78 milhões de benefício fiscal e 102 milhões de investimento. Em 2015, a gente estava com 78,93. Tati, por que dessa diferença toda de valores? Como eu mostrei para vocês também lá na frente, a previsão legal é um percentual calculado sobre a arrecadação. Então, quanto mais o Estado se desenvolve economicamente, mais recursos eu tenho. Quanto menos o Estado se desenvolve economicamente, menos recursos a gente tem para investimento na área de cultura, através do benefício fiscal. Bom, avaliando o fomento, pode passar. Aí são os meus questionamentos. Por que se fala que as leis de incentivo não atendem à política pública? Ora, quem define... Para aí, só um minutinho. Volta. Volta lá, consegue? Obrigada. Mais? Bom, quem define como é investido através do benefício fiscal é a regulamentação. A regulamentação, quem desenha é o Estado, né? Pergunta, vamos lá. Por quê? Aí algumas questões, algumas possíveis respostas. Porque há o envolvimento da iniciativa privada nas decisões? Será por isso que a lei de incentivo ela não faz um bom investimento? Será por isso que a gente reforça o tempo todo que o ideal é ter só o fomento direto? Alguns dizem até só o fomento direto? Será por isso? Vamos lá. Porque as políticas de patrocínio da iniciativa privada não atendem à política pública? Bom, o negócio da empresa, de qualquer empresa,
Eu estou falando aí dos contribuintes de ICMS, tá? Não é cultura, certo? Elas investem na área de cultura por algum motivo, seja pelo relacionamento com a sociedade, não estou qualificando o que eu estou falando, relacionamento com a sociedade, seja por uma obrigação legal. Vamos levar essa informação também. Pode passar para frente, por favor. Ah, sim, esqueci. Pode mais uma. Aí, a continuidade dos questionamentos. Quem define os programas da política pública, conforme a identificação dos problemas da sociedade, é o Estado? Só o Estado? Pode passar, por favor. A política pública, em sua definição, e aí é um questionamento para a gente também refletir a respeito do nosso entendimento da relação da sociedade, aí eu estou falando como sociedade, da relação com o Estado, da relação com a iniciativa privada, porque no Brasil a gente tem um Estado mauzinho, a iniciativa privada mauzinho e a sociedade que não se relaciona com nenhum dos dois boazinha, né? A gente tem que refletir também sobre a nossa relação com a forma de constituição do país, das esferas federativas, todas as obrigações, tudo que está previsto na Constituição, que deixou de ser lida, ninguém conhece muito bem, né? Então vamos lá. A política pública, isso na definição, é aquilo que o Estado propõe ou que tem finalidade pública? E sendo finalidade pública, estando a iniciativa privada envolvida, não seria política pública? Vamos passar. É um questionamento. Vamos lá. Então, qual seria, então, o problema do atendimento à política pública pelos mecanismos vigentes? Eu estou me reportando à lei de incentivo, né? Que eu estou dizendo que é que eu posso medir, que é que eu posso avaliar hoje em dia. Qual é o problema? Se é o Estado que define quem é a política, os balizadores da política pública com o uso do recurso público, tá? Eu estou falando de fomento, estou falando do Estado, estou falando de recurso público. Se é o Estado que diz que uma iniciativa privada tem que investir, por que o mecanismo não atende? Se a política pública ela pode ser feita também, ou pode ser integrada também pelo agente privado, por que ela não atende? Vamos lá. Algumas respostas que eu poderia ter... Não é resposta, tá? É um ensaio de resposta. Que eu poderia ter para isso é o próprio planejamento da política pública. É uma meia-culpa total. Não que a gente não esteja fazendo coisas boas e não esteja num bom caminho. Isso é uma reflexão de aprimoramento constante que a gente deva fazer. Se a gente não critica a gente mesmo na nossa atuação, a gente não dá um passo para frente. Então eu posso, com segurança, botar aí um questionamento sobre a própria política pública e a relação do Estado com a área de cultura. Esse, talvez, para mim, é um dos principais fatores de discussão que a gente tem que fazer nos dias de hoje. Qual é a relação do Estado, o Estado público, né, com a área de cultura? Vamos lá. Vou tentar correr. Bom, a relação do Estado com a área de cultura está prevista na Constituição, como direito fundamental. E na Constituição dos Direitos Humanos. Todo mundo sabe disso, não sabe? Beleza, vamos lá. O papel do Estado é assegurar direitos culturais e transferir recursos... É assegurar direitos culturais. Isso todo mundo está de acordo. E aí todo mundo diz que o papel do Estado, não é todo mundo diz não. A área de cultura, hoje em dia, tem uma relação com o Estado ou com o poder público de que ele é financiador. É a principal relação que a área de cultura tem com o Estado. O Estado é financiador. Ele é somente financiador? Esse é o papel do Estado em relação à área de cultura? É ser financiador? Ou é também garantir estrutura para que a ação de cultura seja permanente, cotidiana e faça parte assegurada da identidade nacional? Qual é a diferença das duas coisas? Transferir recursos financeiros e garantir estrutura. Isso tudo é fomento. Qual é a diferença entre os dois? Como é que o Estado entende o papel dele em relação à área de cultura? Pode passar. Pode passar. Passa mais um. Peraí, volta então. É que eu tenho que lembrar que eu fiz, né? Bota lá. E aí tem uma nova informação, não é tão nova assim, mas considerando o histórico da área de cultura, a profissionalização do setor, a criação do Ministério, eu estou falando de política pública, eu estou falando de público, né, do Estado, e eu estou falando de fomento público.
ainda tem uma última questão que a gente não trata tanto nos nossos documentos, lá na Constituição, que é a dimensão econômica da área de cultura, que a gente vai incluir ela agora na discussão. Pode passar. Aí eu vou me reportar ao Plano Nacional de Cultura, que todo mundo conhece, mas ajuda muita gente a refletir. São 3 dimensões da área de cultura: a simbólica, a cidadã e a econômica, que vai aparecer aí agora. Pode ter. Pode passar mais uma. Então, o papel do Estado, considerando as 3 dimensões, é assegurar as questões sobre identidade, estrutura, mas é também desenvolver o campo econômico da área de cultura. As 2 questões, elas não são antagônicas, elas são complementares. Mas eu volto a dizer uma coisa que eu tenho sempre que eu tenho oportunidade eu falo. A cultura, ela não pode ser vista exclusivamente como economia. Não pode. A economia é uma das dimensões dela, tá? Vamos lá. Pode passar. É um monte de perguntação. Como é que eu atendo às diferentes formas, às diferentes questões da área de cultura, as diferentes dimensões? De uma forma simples. Não simples de implementar, mas simples da gente refletir de que é dessa forma. Não, volta lá, por favor. Que é tratando os diferentes de forma diferente. Qual é o principal problema do mecanismo de incentivo fiscal? Ele trata os diferentes de forma igual. Eu tenho um projeto que é um projeto de pesquisa artística, que é o que a gente consegue investir menos, que eu trato exatamente da mesma forma que um empreendimento de cultura, que um projeto eventual de porte, que um evento de prestígio, exatamente da mesma forma. Um mecanismo ele pode ser abrangente, mas ele tem que, no conceito de política pública, que é, obviamente, você conseguir fazer um mapeamento da área a qual você se destina e criar relações com ela, ele tem que criar diferenciações. Então, o principal, na minha avaliação, a principal forma da gente qualificar qualquer mecanismo primeiro, a gente colocar ele dentro de um contexto. E segundo, fazer ele atender os diferentes de forma diferente. Pode passar. Como é que a gente faz isso? Através da constituição de cenários, da criação de estratégias e do desenvolvimento de metas, que nada mais é do que... mais uma. Política pública. Né? Chegamos da onde começamos. Pode passar. Então, voltando lá à questão da iniciativa privada. Pode passar. Ela investe diferentemente do que se espera. Quais são os motivos, se a gente que desenha? Ela usa recursos públicos regulados que fazem parte da política pública de cultura. Vamos refletir sobre isso. Pode passar. E aí, só para a gente fechar, como é que o Estado está trabalhando todas essas questões? No meio do ano passado, o Estado aprovou, o governador sancionou a Lei 7.035, que implementa o programa de fomento. O programa de fomento é resultado de reflexões que estão muito previstas nessa apresentação. O programa de fomento, ele cria, na verdade, ele estabelece uma série de receitas, de receitas financeiras, para o programa de fomento acontecer, e ele cria uma série de modalidades de investimento. É muito simples, mas ela responde a vários questionamentos que a gente tem. Se eu não tenho só o orçamento e só o benefício fiscal, se eu tenho outras receitas, é como um sistema econômico mesmo, né? Se eu falho em uma, eu tenho todas as outras para me subsistir economicamente e retroalimentar um sistema. Tá? E quando eu crio modalidades diferentes, eu posso atender de forma diferente. Se eu tenho a possibilidade de fazer empréstimos para o empreendimento de cultura, por que eu vou financiar ele a fundo perdido? Se o meu fundo perdido é limitado. E se o fundo perdido eu tenho que investir principalmente, e aí que está o gol da Secretaria Municipal de Cultura, principalmente nas questões que são as questões de identidade, as questões que são locais, as questões que são do desenvolvimento intelectual, artístico do ser humano, porque a cultura é uma atividade individual, coletiva, mas é uma atividade de expressão do ser humano.
Principalmente, se a gente não entender isso, não adianta qualquer recurso financeiro, porque o sistema ele nunca vai acontecer. Se o sujeito ele não tem a cultura como elemento fundamental, não há quem diga para ele que ele tem que ir ao teatro quando ele tiver 30 anos. Né? Se a gente pensar dessa forma, que é muito fácil de pensar, a gente consegue entender. E aí eu coloquei as modalidades só para fechar também, que eu já devo ter estourado o tempo, eu peço desculpas antecipadamente, as modalidades que a gente tem no programa de fomento, que ajuda a essa compreensão. Operações não reembolsáveis para a realização de projetos culturais, operações de empréstimos reembolsáveis, empréstimos, gente. Empréstimos a juros subsidiados. Não é empréstimo que você tem que ir no banco e tem dificuldade por causa do aval. Né? Operações de investimentos retornáveis, ou seja, aquilo que gera recurso financeiro, eu trago recurso financeiro para investir naquilo que não gera. Tem mais um. E desoneração fiscal que eu coloquei aí, mas eu queria colocar 3 pontinhos, porque junto de desoneração fiscal a gente ainda tem que criar muitas coisas que não necessariamente estão dentro de um programa de fomento, mas são questões que a gente tem que discutir para essa cadeia funcionar, principalmente as questões trabalhistas relacionadas à área de cultura. Eu tinha um monte de reflexão depois, nem vou fazer considerações finais, tá? Eu acho que é basicamente isso, mas tem uma única coisa aqui que eu anotei. Vou fazer 2 considerações finais. A gente não pode demonizar o investimento privado. A gente quer que a iniciativa privada invista. A gente quer. Só que a gente quer que a iniciativa privada invista com recursos públicos naquilo que a gente acha que a política pública deve atender. Certo? Então não vamos demonizar o investimento privado. Vamos qualificar o investimento privado. É isso que a gente está tentando fazer há anos, com sucessos. A passos bem pequenos, mas está tentando fazer. E a outra coisa que eu queria também, é uma consideração que também é para ficar na cabeça. O fomento, ele não está vinculado só a recursos financeiros. Não há qualquer estratégia, qualquer município, qualquer estado que vai ter recursos financeiros suficientes para dar conta da demanda da área de cultura se for tratado só de financeiro. Ele tem que criar outras formas de se relacionar e, principalmente, no meu entendimento, relacionando a relação do Estado com estrutura para a atividade cotidiana de cultura. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Talvez se a gente tivesse, utópico, né? Mas talvez se a gente tivesse um centro de cultura público, acessível, com a melhor tecnologia em cada bairro, a gente formasse um público e o público fosse atendido, o público não, vou falar a sociedade. A sociedade tivesse uma fruição mais intensiva, entendesse que a cultura é uma questão de desenvolvimento pessoal. Essa pessoa ela poderia fazer todas as atividades de cultura dela nesses centros públicos, de acesso gratuito, com boa tecnologia. As atividades que são atividades de menor produção, não gosto de falar menor, parece que eu estou desvalorizando, mas de produções menores, elas podiam ser executadas nesses lugares sem que a gente tivesse que reinvestir os mesmos custos, nos mesmos projetos, que tem uma dependência de recursos públicos gigantesca e faz com que a atividade cultural ela seja dependente e não seja natural. É isso, gente. Muito obrigada. Desculpa passar dos minutos.